Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu gravei essa videoaula para vocês para a gente aprofundar um pouquinho o estudo da matéria no que diz respeito à existência dos átomos. Isso mesmo. Conforme a atividade que vocês fizeram sobre modelos atômicos, em que vocês puderam acompanhar um pouco da história do descobrimento dessa partícula fundamental da matéria, nós vamos hoje fazer um estudo das propriedades da matéria com base na existência desses átomos. Que átomos já comprovadamente uma partícula que constitui tudo que é matéria. Tá certo? Então nós vamos hoje estudar os átomos e as propriedades deles na matéria, na unidade 2, no capítulo 1, na verdade, tá? Então aqui só precisa de uma correção. Legal? Bom, vamos seguir então. Gente, mas o que é átomo? Nós estamos acostumados a ver aquele símbolo, né, de algo no centro ou um aglomerado no centro e algumas outras partículas orbitando ao redor desse núcleo, desse centro, tal como um sistema planetário. Bom, não é muito longe disso, mas de fato essa não é exatamente a melhor impressão que nós devemos ter. Isso, na verdade, é uma fotografia de um átomo, tá? Ela não tem uma boa resolução, porque para fotografar um átomo, que é uma partícula de 10 elevado a menos 10 metros, ou seja, uma partícula extremamente pequena, necessita de uma técnica de altíssima tecnologia. E com o máximo que nós temos na tecnologia atualmente, essa é a melhor imagem que nós conseguimos de um átomo relativamente simples, tá certo? Enfim, um átomo ele pode ser considerado uma esfera até certo ponto, como nós vamos acompanhar, tá certo? Mas vamos ver como que é um átomo de fato. Bom, primeiramente o átomo entende-se como sendo a partícula básica da matéria. Ele estrutura a parte mais básica da matéria para a gente. Então, tudo que é matéria, seja sólido, líquido ou mesmo gás, é constituído por átomos, tá certo? Podemos imaginar os átomos como pequenas esferas. Legal? Então, basicamente, tudo que é material, tudo que tem massa e volume, é constituída, por sua vez, por átomos. O átomo, gente, ele não é a última parte da matéria, não. Tá certo? O átomo, por sua vez, ele também é feito por uma estrutura interna, ou seja, por coisas ainda menores. Tá certo? E é aí que a coisa se torna bem mais complicada. Nós não vamos entrar em enormes detalhes aqui, tal como na física de partículas. Nós vamos abordar o que é de interesse para a química, tá certo? Conforme vocês viram, quando fizeram a pesquisa sobre modelos atômicos, o que são modelos? Modelos são ideias propostas por cientistas conforme eles vão adquirindo conhecimento e entendimento a respeito da matéria, nesse caso, eles foram propondo ideias para como deveria ser o átomo de acordo com a concepção de átomo enquanto a humanidade evoluía em conhecimento. Tá? Isso começou lá em 1803 com John Dalton, propondo que o átomo deveria ser uma pequena esfera maciça indestrutível. Claro, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi aumentando, o conhecimento foi melhorando e foi se descobrindo novas características do átomo. Percebeu-se que ele não era indestrutível, que ele não era de fato uma esfera maciça, ele tinha compartimentos dentro dele, tá? E uma organização interna que ainda hoje nós tentamos descobrir da melhor forma possível. Claro, isso é só um resumo da atividade que vocês fizeram na pesquisa sobre modelos atômicos, que eu tenho certeza que vocês fizeram essa atividade, todos vocês, como eu acredito e tenho fé, não é mesmo? Então, legal, vocês já sabem do que eu estou falando, vamos seguir. Bom, com esses diversos experimentos que esses cientistas conduziram para melhor entendimento da estrutura do átomo, hoje nós sabemos que o átomo ele tem essa estrutura interna, mas nós vamos acompanhar somente duas partes do átomo, tá? Dois compartimentos, em que um deles é uma região central chamada núcleo, considerando o átomo como uma esfera, uma região chamada núcleo, onde se concentram partículas como os prótons e os nêutrons. Só tem esses dois tipos de partículas no núcleo. Pode ter um número enorme, mas só tem esses dois tipos de partículas lá dentro, tá certo?
Os prótons e os nêutrons são compostos por outras partículas menores, mas não vamos entrar em detalhes por enquanto. Tá? Então, uma das regiões, das duas regiões do átomo que nós vamos estudar é o núcleo e essa região externa que envolve o núcleo, que nós chamamos de eletrosfera, onde nós encontramos uma partícula chamada elétron. Tá legal? O mesmo elétron que flui pelos fios e conduz a corrente elétrica. Ele que, em movimento, produz a corrente elétrica, a mesma que acende a luz da sua casa, que faz o seu computador funcionar, o seu smartphone funcionar. Legal? Então, o elétron é uma partícula que ele está orbitando a região do núcleo, está se movendo ao redor dessa região central. Essa região onde o elétron está se chama eletrosfera. E não subestimem a eletrosfera, tá, gente? Porque é ela que cria todos os fenômenos da química, certo? Então, basicamente, a química está centrada nessa região importantíssima chamada eletrosfera, que tem uma organização própria, como nós vamos ver a seu tempo. Legal? Vamos seguir. Conforme eu disse, nós não vamos nos ater a outros tipos de partículas ou partes do átomo. Vamos nos concentrar nos prótons e nêutrons do núcleo e nos elétrons ao redor do núcleo, na eletrosfera. O resto, deixa para depois. Bom, como que é então a estrutura do átomo? A gente já viu as três partículas que compõem o átomo, tá? Agora vamos ver algumas propriedades dessas partículas. A começar pelo próton. O próton, simbolizado por P+, ele leva esse mais por quê? Porque o próton é uma partícula que tem carga elétrica positiva, tá certo? Então, um próton tem carga mais um. Isso mesmo, carga elétrica mais um, carga positiva. Tá? E o próton tem massa também. É uma massa exclusiva para medir partículas subatômicas, né? Então não vamos esquentar a cabeça com unidades de medida agora, quilogramas, tal. Aqui é unidades de massa atômica, tá certo? Para todos os casos, um próton pesa uma unidade, tá certo? Então o próton é uma partícula que está lá no núcleo, tem carga mais um e tem massa 1. Legal? Agora, vamos lá. A outra partícula que está junto com o próton é o nêutron. O nêutron simbolizado por N0, e justamente por quê? Porque o nêutron não tem carga. O nêutron, ele tem massa, a mesma massa que um próton, ou seja, se você pesar um próton e um nêutron, eles têm exatamente a mesma massa. Mas o nêutron não tem carga, ele é neutro, certo? Beleza? E está lá no núcleo junto com os prótons. Agora, o elétron. Sabemos que o elétron ele é como os planetas, né? Ele fica girando ao redor do núcleo. Bom, o símbolo do elétron é menos, não precisa dizer o porquê desse menos, porque o elétron ele tem carga negativa. Um elétron tem carga menos um, oposta ao do próton, né? Enquanto um próton tem carga mais um elétron tem carga menos um, é oposta. Tá? Então, o próton e o elétron sofrem uma força de atração eletrostática por cargas opostas. Só que olha só a massa do elétron. O elétron aqui está simbolizado com massa zero. Gente, cuidado. O elétron, na verdade, ele não tem massa zero. Tá? Mas é uma massa extremamente reduzida. Se você for comparar a massa do elétron com a massa do próton, ou com a massa do nêutron, imagina só que para um próton de um lado da balança, para você equilibrar a balança, você teria que ter 1830 elétrons mais ou menos. Ou seja, o elétron é muito pequeno. De tão pequeno, a massa dele é tão reduzida que arredondamos para massa zero. Tá certo? Embora o elétron não tenha exatamente uma massa, mas ele tem carga. É uma partícula pequenininha, mas é justamente essas propriedades do elétron que fazem com que a matéria seja o que nós conhecemos. Crie todos os fenômenos da química e vários da física. Legal? Então essas são as três partículas do átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo, elétrons orbitando ao redor do núcleo. Bom, vamos lá. Quantos átomos existem? Bom, gente, existem muitos. Tá legal? A tabela periódica, ela resume o que nós conhecemos de cada elemento químico. E cada elemento químico tem um átomo. Tá certo?
Olha só, nós temos uma sequência de 1 a 118, isso mesmo, porque nós temos 118 elementos químicos diferentes no universo. Não é só na Terra, é no universo inteiro. Tá certo, gente? Ah, bom, mas e essas duas linhas aqui embaixo? Bom, essas duas linhas se encaixam exatamente aqui, tá bom, gente? Então, eles não são os últimos elementos da tabela. O último é o organessônio de número atômico 118, tá bom? Então, temos 118 elementos químicos diferentes, tá? O que essa tabela mostra para cada elemento para a gente? Bom, ela traz várias informações, tá? Eu vou dar um zoom aqui só em um dos elementos, o hidrogênio, por exemplo, só para a gente ver quais informações básicas nós conseguimos extrair. Primeira coisa, o símbolo do elemento químico, cada elemento tem o seu símbolo, o seu nome, cada elemento também tem o seu, né? Não existe elemento químico com o mesmo símbolo, mesmo nome e mesmo número atômico. Olha só, o que é o número atômico, gente? Ele é basicamente o RG do elemento químico, nós já vamos falar sobre ele, tá certo? E a massa atômica. Então, são as 4 informações fundamentais que a gente consegue encontrar na tabela periódica: número atômico, símbolo químico, o nome e a massa atômica. Tá bom? Bom, vamos lá. O que é então o número atômico e o número de massa para um átomo? O número atômico, ele tem uma definição bem simples. Como nós sabemos que o átomo ele é feito por partículas, ou seja, pequenas partes, pode imaginar como bolinhas, tá bom? Que são os prótons, nêutrons e elétrons. Imagina que o número atômico é o número de prótons que o átomo tem lá dentro no núcleo, na sua região central, tá certo? Então, se você contar os prótons no núcleo de um átomo, eu não sei como é que você vai fazer isso, mas se você for contar os prótons no núcleo de um átomo, você vai ter um número total e esse vai ser o número atômico. Nós representamos pela letra Z. Vamos supor que um átomo de ferro, o átomo de ferro, ele tem 26 prótons lá no núcleo. Então nós dizemos que o número atômico Z é igual a 26 para o átomo de ferro. Legal? Então tá bom. Número de massa, representado pela letra A. O que é? Mesma coisa, prótons, só que aí você soma prótons e nêutrons. Tá certo? Então, se você contar não só prótons, mas agora, se você contar prótons e mais os nêutrons, tudo que tem lá no núcleo mesmo, esse vai ser o número de massa. Vamos lá, voltando para o átomo de ferro. O átomo de ferro, como nós já sabemos, ele tem 26 prótons. Tá? Mas ele tem 30 nêutrons. Qual é o número de massa? Bom, 26 aqui mais 30 aqui, bom, isso dá 56. Tá? Então, o número de massa do átomo de ferro é 56. Tá certo? Beleza, gente? É tranquilo, é contar bolinhas. Então, o que acontece? E os elétrons? Vocês devem estar se perguntando. Acontece o seguinte, gente. Um átomo, ele é sempre neutro. Como assim? Mas se ele tem prótons que são positivos, e se ele tem nêutrons que não têm carga, e se tem elétrons que são negativos, como assim um átomo não tem carga? Ele não tem carga sobrando, ele é neutro eletricamente falando, tá? O que isso significa? Que para um átomo, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, sempre, tá? Ou seja, o número de cargas negativas vai ser igual ao número de cargas positivas. Elétrons negativos, prótons positivos. Se você tem, por exemplo, no átomo de ferro, 26 prótons, você vai ter, por consequência, 26 elétrons. 26 cargas positivas, 26 cargas negativas. Então, não sobra carga no átomo de ferro. Tá certo? Ou seja, tenta entender o seguinte: a palavra átomo já pressupõe que ele é neutro. Tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, prótons e elétrons. Tá? Então, aqui, por exemplo, se você tem um próton no núcleo do átomo, você tem um elétron girando ao redor do núcleo. Beleza? Então, gente, átomo sempre neutro. Isso aí. Vamos lá. Bom, como que a gente escreve isso no nosso caderno ou em qualquer outro papel? Existe uma notação, tá? Uma notação internacional, é uma nomenclatura, tá, gente? Que diz o seguinte: você vai representar o símbolo químico do elemento, aqui, por exemplo,
Por exemplo, quero representar o ferro. Tá, legal. Bota o F e o E aqui. O número atômico, número de prótons, aqui embaixo, subscrito, pequenininho. E o número de massa, sobrescrito, pequenininho, né, como se fosse um expoente à esquerda. Ou pode ser à direita também, não tem problema. Qualquer um dos dois, das duas formas, ela é aceita. Tá legal? Então, número atômico embaixo, número de massa em cima. Prótons, né, aqui embaixo. Prótons mais nêutrons aqui em cima. Legal? É o caso aqui, por exemplo, do átomo de sódio. Esse é o sódio, tá, gente? O Na. Olha só o sódio. Ele tem número atômico 11, então o átomo de sódio tem 11 prótons. E ele tem, contando os prótons mais os nêutrons, dá 23. Tá certo? Então ele tem 11 prótons e 12 nêutrons. Ah, e quantos elétrons? 11, né? Se é um átomo, tem o mesmo número de elétrons e prótons. Beleza? Ou assim, ou assim. Ah, me confundi. Gente, volta o vídeo e escuta de novo, tá? Isso vocês precisam saber, é muito importante. Legal? Vamos seguir. Algumas propriedades do átomo. O que são átomos isótopos? Imagina que são átomos diferentes, que têm o mesmo número atômico, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons. Mas existe isso? Existe, tá? É o caso, por exemplo, dos isótopos do hidrogênio. Por exemplo, você tem o hidrogênio comum, também é chamado de prótio, certo? Que tem um próton lá no núcleo e um elétron girando ao redor do núcleo. Só, não tem nêutrons, tá certo? Olha só, você tem um outro tipo de hidrogênio, é um outro tipo de hidrogênio, tá, gente? É o isótopo desse primeiro. Por que isótopo? Porque ele tem o mesmo número de prótons, olha só, o mesmo número atômico. Aqui tem um próton, aqui tem um próton. Mas esse ainda tem um nêutron, certo? Então esse aqui é um pouquinho mais pesado do que esse, que ele tem, né, o dobro de partículas no núcleo, certo? Se ele tem um próton, ele tem um elétron. Então ele é neutro de qualquer forma, tá? Mas ele é mais pesado porque ele tem um nêutron. E esse aqui é o isótopo chamado deutério. Ele é um tipo de hidrogênio? Sim, só que é mais pesado que o hidrogênio comum. 99% do hidrogênio que nós temos na Terra é esse. É o primeiro, o mais simples. Tá? Esse aqui é raro, mas ainda existe na Terra. Beleza? E esse terceiro aqui também é um isótopo de hidrogênio. Como é que eu posso ter certeza? Olha o número de prótons. Quantos prótons tem o hidrogênio? Um. Um próton e um elétron, né? Olha isso aqui, um próton e um elétron. Ele é um hidrogênio, tá? Por causa disso. Só que ele tem dois nêutrons. Então ele é 3 vezes mais pesado do que esse primeiro, certo? Esse aqui ele é chamado de trítio, esse isótopo do hidrogênio aqui. E, detalhe, o trítio é radioativo, tá bom? Então esses aqui são os 3 isótopos do hidrogênio, gente. Só que, gente, olha só, aí que tá. Nós estamos falando do elemento químico hidrogênio. Só o elemento químico hidrogênio tem 3 isótopos. Tem elementos químicos que têm mais de 10 isótopos. É por isso que a gente tem essa tabela aqui como sendo a mais completa. Como assim? Isso aqui substitui a tabela periódica? De certa forma. Porque se a gente considerar todos os isótopos que existem de todos os elementos, nós com certeza, ó, imagina que cada quadradinho aqui é um elemento, digamos, é um átomo diferente. Tá? Cada linha você tem um mesmo elemento. Certo? Ó, só aqui você já percebe que passou de 10. Tá certo? Aqui é um elemento só, tudo nessa linha. São 118 elementos. Isso não foge. Tá bom? Mas para cada elemento, você pode ter mais de 10 isótopos. Resultado, você tem um total de mais de 1000 átomos diferentes existindo no universo. Tá? Só que eles se classificam dentro de 118 elementos químicos. Não precisa esquentar a cabeça com isso, tá bom? Porque embora seja muita coisa, a gente só vai aproveitar em química os 118 e na verdade menos da metade disso, tá bom? Nós só vamos trabalhar os elementos mais comuns. Beleza? Então tá bom, vamos seguir. Gente, vimos que são isótopos. São elementos com o mesmo número de prótons lá no núcleo. Agora, o que são isóbaros? Isóbaro é mais simples. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. O que é o número de massa? Prótons mais nêutrons, né? Representa aqui em cima. É o caso, por exemplo, do argônio e do cálcio.
argônio é um gás nobre, cálcio é um metal que nós temos nos nossos ossos, né? Olha o número de massa de um e o número de massa de outro. Exatamente. Como eles têm o mesmo número de massa, juntando prótons mais nêutrons, eles são considerados isóbaros. Legal? Então tá. Quando eu falei que cálcio é um metal, gente, cálcio é um metal, tá bom? Então nós somos tal como Wolverine, todos nós, certo? Nós temos ossos metálicos, cálcio é um elemento metal, beleza? Guarda isso, não quero desconstruir o mundo de vocês, mas guarda isso, é importante essa informação. Bom, esses são isóbaros, são átomos com o mesmo número de massa. E isótonos? Átomos que têm o mesmo número de nêutrons, como esses aqui, o sódio e o magnésio. Mas não estou vendo nenhum número parecido. Gente, número de massa é o quê? Prótons mais nêutrons. Número atômico é o quê? Prótons. Prótons mais nêutrons menos prótons, você vai ter o número de nêutrons. Olha só, 23 menos 11 são 12 nêutrons. 24 menos 12 são 12 nêutrons. Átomos que têm o mesmo número de nêutrons são chamados isótonos. Legal? Então tá bom. Não esquece isso não, hein, gente? Agora, o que são íons? Átomo nós já sabemos. Átomo, ele tem uma carga total zero. Ele tem cargas? Tem. Mas ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, mesmo número de prótons e elétrons. Tá certo? Então, o total, um átomo é sempre neutro. Guarda isso, gente. Se você fala átomo, ele é neutro. Tá bom? Não sobra carga nem positiva nem negativa. Agora, íons não são. Íons não são neutros. Tá? Eles têm alguma carga, ou é positiva ou é negativa. Então, imagina o seguinte, a gente pega um átomo, tá? E a gente elimina um elétron que tem nele. Se você elimina um elétron, você concorda que você já desbalanceou aquela carga, aquele equilíbrio de cargas? Você tinha uma carga, uma positiva e uma negativa. Beleza, elas se anulam, carga total, zero. Agora, uma vez que você elimina a carga negativa, tirando o elétron, porque o elétron é uma partícula pequenininha, é fácil remover do átomo, tá? Se você tira o elétron do átomo, o que acontece? Você já cria um desbalanceamento, né? Você já cria um favorecimento para as cargas positivas. O resultado é que você gera não mais um átomo, mas você gera um íon positivo, tá certo? E, em contrapartida, você pode também criar íons negativos, fazendo como? Ao invés de tirar elétron, você adiciona. Olha só, se você tem duas cargas negativas e uma positiva, que carga está sobrando? Está sobrando carga negativa. O resultado é que você criou uma espécie negativa. É um íon também. Então existem dois tipos de íons. Os íons positivos e os íons negativos. Íons não são átomos. Tá bom, gente? Átomo é sempre neutro. Uma vez que você tira essa neutralidade, você balança essa neutralidade, você está criando íons, ou positivos ou negativos. Se sobrar carga positiva, é um íon positivo. Se sobrar carga negativa, é um íon negativo. E eles têm nomes. O íon positivo se chama cátion. O íon negativo se chama ânion. Legal, gente? Importante isso também. Vocês vão usar até o final do ensino médio esses nomes. Tá bom? Vamos lá. Agora, gente, eu cansei. Então, vamos deixar para a próxima aula a resolução de alguns exercícios que envolvem tudo que a gente falou aqui. Beleza, gente? E é claro, nós vamos também fazer a resolução de alguns exercícios e falar sobre substâncias simples e compostas. Tá legal? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e entendido. Bom estudo para vocês. Façam uma revisão desse material e que a força esteja com vocês, galera. Valeu, abração, até mais.